O acidente sombrio. Mas antes de se tornar a lenda do Colorado, Casey Viator conheceu o abismo. Uma infecção grave, quase fatal, o levou ao hospital e o fez perder não apenas peso, mas a esperança. Ele, o Mister América mais jovem, viu seu físico desmoronar, seus músculos murcharem, sua força desaparecer. Foi nesse ponto de vulnerabilidade extrema que o destino o colocou no caminho de Arthur Jones, uma fênix que renasceria das cinzas, mas não sem antes sentir o frio da aniquilação física. Quem foi Casey Viator? O prodígio esquecido. Casey Viator não era um atleta comum, um prodígio. Aos 19 anos, já era o Mister América mais jovem da história. Mas sua jornada foi interrompida por um acidente quase fatal, uma infecção que o fez perder mais de 20 quilos de massa muscular. Foi nesse ponto de fraqueza, nas sombras da recuperação, que o Dr. Arthur Jones, o controverso inventor das máquinas Nautilus, viu uma oportunidade. Não para um retorno, mas para um experimento. Um experimento que mudaria para sempre a forma como olhamos para o treino de força. Dr. Arthur Jones, o gênio por trás da máquina. Arthur Jones era um visionário, um homem que desprezava o volume de treino da época e pregava a intensidade máxima em poucas séries. Ele acreditava que o fisiculturismo estava perdido em mitos e que a ciência era a única luz. E para provar sua teoria, ele precisava de um atleta que estivesse no fundo do poço, mas com um potencial genético absurdo. Casey Viator era a cobaia perfeita. Quem foi Casey Viator? O prodígio esquecido. Casey Viator não era um atleta comum, um prodígio. Aos 19 anos, já era o Mister América mais jovem da história. Mas sua jornada foi interrompida por um acidente quase fatal, uma infecção que o fez perder mais de 20 quilos de massa muscular. Foi nesse ponto de fraqueza, nas sombras da recuperação, que o Dr. Arthur Jones, o controverso inventor das máquinas Nautilus, viu uma oportunidade. Não para um retorno, mas para um experimento. Um experimento que mudaria para sempre a forma como olhamos para o treino de força. Dr. Arthur Jones, o gênio por trás da máquina. Arthur Jones era um visionário, um homem que desprezava o volume de treino da época e pregava a intensidade máxima em poucas séries. Ele acreditava que o fisiculturismo estava perdido em mitos e que a ciência era a única luz. E para provar sua teoria, ele precisava de um atleta que estivesse no fundo do poço, mas com um potencial genético absurdo. Casey Viator era a cobaia perfeita. A Guerra das Máquinas. Arthur Jones não era apenas um inventor, ele era um cruzado. Ele via o fisiculturismo da época como uma farsa, dominado por métodos ineficientes. Suas máquinas Nautilus eram sua arma, e o experimento colorado, sua munição. Casey Viator era a prova viva que validaria a obra de Jones. A reputação de um gênio estava em jogo, e ele não hesitaria em levar um jovem ao limite para vencer essa guerra contra o status quo do ferro. O galpão de Quonset. Imagine um galpão isolado no Colorado, em 1973. Não havia luzes de LED, apenas o som do metal batendo e o calor seco do deserto. Lá dentro, o ar era pesado, carregado de magnésio e do suor de um único homem. Arthur Jones não permitia distrações. Ele queria que Casey sentisse cada grama do peso. Esse isolamento era parte do experimento. Quando Casey entrava naquele galpão, ele deixava o mundo para trás e entrava na sombra do ferro. A máquina e o homem. Arthur Jones não via a academia como um lugar de lazer, mas como um laboratório de tortura controlada. Ele colocou Casey dentro de protótipos de ferro bruto que pareciam instrumentos de um futuro distópico. Diferente dos pesos livres, essas máquinas mantinham a atenção no músculo durante cada milímetro do movimento. Jones ficava ao lado de Casey, gritando, exigindo que ele movesse o peso, mesmo quando as fibras já estavam gritando por oxigênio.
O protocolo de treino, intensidade extrema. O protocolo era brutal, treinos curtos, de apenas 30 minutos, 3 vezes por semana, mas a intensidade era desumana. Cada série levada à falha muscular absoluta, repetições forçadas, negativas lentas. O objetivo não era sentir o músculo, era destruir o músculo para forçá-lo a crescer. Era o conceito de High Intensity Training, HIT, levado ao extremo. Nenhuma academia moderna ousaria propor algo assim. Por quê? Porque a verdade é dolorosa. A dieta secreta, o combustível brutal. Mas o treino era apenas metade da equação. Para sustentar tal intensidade e recuperação, a dieta de Viator era igualmente extrema. Calorias massivas, proteínas em abundância. Não havia espaço para comida lixo. Era combustível puro para uma máquina de crescimento. Uma dieta que hoje seria considerada perigosa por muitos nutricionistas, mas que na época era a base para o ganho de massa bruta. Os resultados chocantes: 28 quilos em 28 dias. E os resultados? Os resultados chocaram o mundo. Em apenas 28 dias, Casey Viator ganhou 28 quilos de massa muscular, 1 quilo por dia, sem esteroides, segundo Jones. Apenas treino, dieta e recuperação. O experimento colorado se tornou uma lenda. Uma prova de que o corpo humano é capaz de feitos que a ciência ainda luta para explicar. Mas se foi tão eficaz, por que não vemos mais atletas usando esse método? O segredo da falha total. Muitos perguntam qual era a série mágica. A verdade é que os números não importavam. O que importava era a falha absoluta. Casey realizava apenas uma série por exercício, mas era uma série que durava uma eternidade. Ele usava negativas acentuadas, segurando a descida por 15 segundos. Imagine o ferro tentando esmagar seus ossos e você, sozinho, lutando contra a gravidade. Esse estresse absurdo disparava um sinal de emergência no corpo. Ou você cresce, ou você morre. O leg press de 500 quilos. Entre os exercícios, um se destacava, o leg press. Não era uma máquina comum. Era um monstro projetado para exaurir as pernas. Casey era capaz de empurrar mais de 500 quilos. Imagine a dor lancinante, a sensação de que cada fibra muscular estava prestes a se romper. Ele não fazia repetições. Ele travava uma batalha de vida ou morte entre o homem e o ferro, onde a única vitória era a exaustão completa. A dieta secreta, o combustível brutal. Mas o treino era apenas metade da equação. Para sustentar tal intensidade e recuperação, a dieta de Viator era igualmente extrema. Calorias massivas, proteínas em abundância. Não havia espaço para comida lixo. Era combustível puro para uma máquina de crescimento. Uma dieta que hoje seria considerada perigosa por muitos nutricionistas, mas que na época era a base para o ganho de massa bruta. Os resultados chocantes: 28 quilos em 28 dias. E os resultados? Os resultados chocaram o mundo. Em apenas 28 dias, Casey Viator ganhou 28 quilos de massa muscular, 1 quilo por dia, sem esteroides, segundo Jones. Apenas treino, dieta e recuperação. O experimento colorado se tornou uma lenda. Uma prova de que o corpo humano é capaz de feitos que a ciência ainda luta para explicar. Mas se foi tão eficaz, por que não vemos mais atletas usando esse método, com uma capacidade de recuperação absurda? O experimento provou que o método funcionava, mas também revelou que nem todos são criados iguais. A combinação de um gênio do treino com uma genética de outro mundo criou uma tempestade perfeita que talvez nunca mais se repita. Memória muscular. Muitos críticos tentam diminuir o feito citando a memória muscular. Dizem que o corpo apenas relembrou o tamanho antigo. Mas será que isso explica ganhar 1 quilo por dia? A ciência diz que a memória ajuda, mas o que aconteceu no Colorado foi algo além da biologia comum.
Arthur Jones documentou cada grama para mostrar que, com a intensidade certa, o impossível é apenas uma questão de vontade. O pós-experimento. O experimento terminou, mas o que aconteceu depois? O experimento terminou, mas o que aconteceu depois? Ele manteve os 28 quilos? A verdade é que parte foi perdida. O corpo humano não sustenta esse ritmo indefinidamente. Casey continuou a competir, mas nunca mais replicou a densidade que chocou o mundo naquele mês de 1973. Relatório confidencial. Caso Colorado. Maio de 1973. Parâmetro técnico: 28 dias. Peso corporal: 75,7 kg. 103,8 kg. Ganhos por sessão: ele, 2,34 kg por treino. Duração da sessão: 30 minutos. Intensidade total: livre de esteroides. Por que a ciência moderna ignora o Colorado? A resposta está nas sombras. A indústria fitness bilionária não lucra com treinos curtos e eficientes. Ela lucra com suplementos, com treinos diários, com a promessa de atalhos que nunca chegam. O experimento Colorado, com sua simplicidade brutal e resultados avassaladores, é uma ameaça. Ele expõe a verdade, que o corpo responde à intensidade, não ao volume desnecessário. E essa verdade, meu amigo, é perigosa demais para ser amplamente divulgada. O legado de ferro e sombra. Casey Viator e o experimento Colorado são um lembrete de que a verdade sobre o treino de força muitas vezes está escondida nas sombras, longe dos holofotes e dos interesses comerciais. É preciso coragem para buscar essa verdade. É preciso ferro para aplicá-la. E é preciso a sombra para entender o que realmente funciona. Se você não tem medo de encarar essa verdade, inscreva-se no Ferro e Sombra. Ative o sininho, porque toda semana uma nova verdade emerge das sombras do ferro.